Fala, meus ciclistas, tudo certo? Hoje a gente está aqui com o Baltazar, da Barbearia Império, e a gente vai conversar um pouco sobre bike de triatlon, sobre o triatlon em si. Baltazar, queria que você se apresentasse, tá? E queria que você contasse um pouco como que você conheceu a modalidade aí, o triatlon. Meu nome é Felipe Baltazar, Império Barbearia, e comecei no triatlon, na verdade, recentemente. Já nadava, já corria, pedalava um pouco, mas não, né, no intuito ali mais profissional, né, como participar de competições, e foi uma coisa se encaixando na outra. Então a corrida puxou na natação, puxou a bicicleta e acabou que agora estou participando das provas de triatlon. Felipe, em relação à bike, como é que você imagina ela dentro do triatlon? É uma das partes mais fáceis para você, das mais difíceis? Certo, a bike é uma coisa que eu gosto bastante, sempre gostei desde pequeno da bicicleta em si, então é uma coisa que eu gosto bastante e é uma parte ali do triatlon, no caso no meio da prova, que acaba me ajudando muito, eu acabo pegando alguma colocação na parte da bike. Baltazar, e na transição, né? Quando você pega a bike, você tem alguma estratégia já pré-definida? Como é que funciona? Certo, a transição da bike é a T1, que é a primeira transição que a gente sai da água e pega a bicicleta. Então a gente já deixa a transição toda arrumada, o capacete já aberto, a sapatilha ela já deixa encaixada, né, clipada na bicicleta, para a gente tentar fazer essa transição o mais rápido possível. E em relação às três modalidades, qual delas você consegue tirar um pouco mais de vantagem aí? Certo, nas três modalidades, eu acredito que as três estão indo, na verdade, bem alinhadas, mas talvez ali na parte da bicicleta a gente consegue fazer um pouquinho mais de esforço, e até porque o percurso normalmente da bike ele acaba sendo um pouquinho maior, então a gente consegue pôr uma potência maior aí. Agora vamos falar um pouquinho dos seus treinos. Parte de potência, como é que você está fazendo o treinamento, cadência, estão sendo treinos diários aí, como é que está funcionando? Show. Então, os treinos eles estão divididos entre a semana, tanto a parte ali da natação, bike, corrida, quanto a parte de fortalecimento, que também é muito importante, né? A gente não pode deixar de lado a parte da academia. Então, a gente treina um dia uma parte de corrida, depois natação, aí outro dia a gente treina a bike com corrida e a gente vai intercalando durante a semana todos os treinos e as transições também. Baltazar, antes das provas, você faz uma preparação diferente, alguma coisa específica? Foi muito importante essa pergunta. A prova, na verdade, começa uma semana antes, né? Então essa última semana, inclusive essa semana agora, é uma semana de preparação. Então a intensidade dos treinos diminui e a gente faz todo um protocolo também na parte de alimentação com o nutricionista, para a gente deixar tudo alinhado para o dia da prova. E durante a prova, você tem uma estratégia que você utiliza para não chegar na parte da corrida tão quebrado, tão exausto? Show. Na hora da transição, que na parte é T2 da bike para a corrida, a gente tenta sair e não correr tão forte no começo, ali no primeiros 1 km, para a perna não ficar tão pesada, né, que a gente acaba saindo já um pouco mais exausto. E também na parte da bicicleta a gente tenta andar o mais clipado possível, porque na ergonomia a gente já entra numa posição parecida com a posição da corrida. Então isso ajuda na hora da transição para sair correndo. Falando um pouquinho também na alimentação, na nutrição, o que você acha que não pode faltar aí ou que você tem de regra aí que ajuda a melhorar o rendimento durante as provas? Show, legal. Na parte da nutrição, acaba sendo igual a preparação dessa última semana antes da prova. Então é uma semana de carb up, né, que a gente fala. Então a gente é uma semana que a gente se alimenta com mais carboidrato, mais arroz, mais macarrão principalmente. Um dia antes, né, uma noite antes da prova, a gente come bastante macarrão, que é um carboidrato mais limpo para deixar o nosso corpo cheio de glicogênio. E na parte da prova a gente começa a usar um pouco de carbogel, intratreino também ajuda. Esses são os dois tipos principais de carboidrato que a gente usa.
E teria alguma curiosidade nessa preparação aí que você quer trazer pra gente? Alguma coisa diferente que às vezes você faz para as provas aí que o pessoal às vezes não tá acostumado a saber? Cara, na verdade tem uma curiosidade que agora essa preparação é um pouquinho diferente da última prova, que eu acabei trocando a minha categoria, então eu subi uma categoria, então essa é uma prova um pouquinho mais intensa, então a preparação ela acabou vindo mais forte, mas assim, fazendo sempre o básico bem feito, sem inventar moda, e agora o trabalho já está feito, agora é aguardar para a prova e fazer o meu melhor lá.